voltamos a apresentar Ministério do Povo. 12h26, vamos a Brasília agora. Está chegando Brasília Agora, com o jornalista Aprígio Villanova, ao vivo. Os principais fatos do momento, direto da capital federal, o centro das decisões nacionais. Brasília Agora, você ligado com o mundo da política nacional. Vamos até a capital federal, Aprígio Villanova. Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes do Ministério do Povo. Rogério, tem uma novidade agora, é a posição do ex-ministro da Justiça, né, o Osmar Serralho, que rejeitou o pedido de assumir a pasta da Transparência e da Controladoria Geral da União. Então, essa decisão ele adiou, né, até o final da manhã, né, de hoje agora, e divulgou em nota que não assume. Então, com isso, volta para a Câmara dos Deputados e aí causa mais um problema para o governo Temer, que o ex-deputado agora, né, o deputado suplente, perde o foro privilegiado e pode ser preso, né, apesar de continuar com o processo no STF. Então, o Rodrigo Rocha Loures, que foi flagrado com a mala com 500 mil reais, recebendo a mala com 500 mil reais, perde o foro com a volta do ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, para a Câmara dos Deputados, Rogério. Pois é, e nas entrelinhas eu posso aqui interpretar como enorme dificuldade que o presidente Temer tem de, mesmo enquanto presidente, liderar o país a partir do seu partido. Essa atitude de Osmar Serralho, o que aconteceu com o senador Renan Calheiros, é algo que mostra realmente que Temer tem enormes dificuldades para liderar hoje, atualmente, o PMDB. E o segundo aspecto é que, enfim, o Loures não tem o foro privilegiado e há, pelo menos eu entendo dessa forma, um receio muito grande dos PMDBistas que o Rocha Loures, que é tão próximo de Temer, abra a boca. Isso, Rogério, são dois pontos que revelam mesmo. O primeiro revela essa fragilidade do presidente Temer. Então, a legitimidade, vamos dizer assim, que o presidente tinha dentro do Congresso Nacional já não existe mais. Após as delações do Joesley, já 4 partidos deixaram a base do governo, cerca de 60 deputados e 8 senadores. Então, isso sem contar com as dissidências dentro do próprio PMDB, como você frisou. O Osmar Serralho, por exemplo, é um deputado da base governista. E marcou uma posição claríssima agora, né? Mostrou nas entrelinhas, como você falou, é isso, dá uma sinalização clara que não gostou, né, pelo menos da maneira como foi retirado do cargo, né, que ele já disse que ficou sabendo pela imprensa que sairia do Ministério da Justiça e essa não aceitação do Ministério da Transparência sinaliza claramente o descontentamento do senador. E por boa parte da bancada do PMDB também, como o senador Renan Calheiros, no Senado. Hoje à tarde vai ter uma reunião entre a bancada do PMDB para definir a situação do senador Renan Calheiros, se continua ou não como líder da bancada no Senado. O senador já afirmou que a bancada, a posição da bancada deve ser tomada pela bancada, não quer dizer que o líder da bancada ou a bancada tem que aceitar tudo que o governo passa ou encaminha, até porque existe o líder do governo, tanto na Câmara como no Senado. E o outro ponto é essa possível delação do Rocha Loures. O advogado de defesa do deputado suplente falou que não está no horizonte uma delação agora, vai tentar fazer uma defesa técnica, né, vai pedir a anulação da delação da JBS no STF, mas o fato é que o presidente Temer fica fragilizado mais uma vez
por conta, como você falou aí, a gente já vem conversando. O Rocha Loures é um assessor especial do presidente, ele despachava no mesmo andar que o presidente. Então, e foi indicado como esse interlocutor entre o Temer e as queixas da JBS. Então, essa possível delação, os conteúdos do que podem ser revelados com a delação do Rocha Loures, também mais um ponto para preocupar e para estremecer ainda mais a situação do presidente. O presidente se encontra hoje em São Paulo, participando de um fórum de investimentos, mas o discurso que o presidente adota é um discurso que não se coaduna com a prática. Então, ele tenta mostrar a empresários estrangeiros, a representantes de governos internacionais que se encontram em São Paulo, que o país vive uma mais alta normalidade, que vai aprovar as reformas, e o que a gente vê é que o caminho é justamente contrário. Agora mesmo a CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, está discutindo o relatório, né, da reforma trabalhista, mas a expectativa do governo era que o relatório fosse aprovado hoje, já não vai ser votado na próxima terça. Então, não há previsão. Se já não havia previsão antes de uma garantia dos votos, tanto na Câmara quanto no Senado, para as reformas, hoje muito menos. Então, o Planalto vai trabalhar para tentar aprovar antes do recesso parlamentar, mas o que fica de concreto é que não há data para aprovar nenhuma reforma, até porque o governo não quer demonstrar essa perda de força, que seria comprovada com a votação do tamanho dessa exigência que tem a reforma da Previdência, por exemplo, de exigir uma votação mínima de 308 deputados. Dois assuntos ainda, pelo menos da minha parte, a serem tratados com você, para que você possa trazer um panorama de quem vive aí na capital federal, de quem conversa, de quem tem as suas fontes. A manifestação do delegado Carlos Eduardo Sobral da Polícia Federal, que diz que a categoria quer garantias de que a Lava Jato não terá intervenção diante de uma troca de ministros. Há quem diga de que realmente a intenção da troca seria realmente controlar um pouco mais a Polícia Federal, coisa que o atual ministro da Justiça, Osmar Serralho, não estaria fazendo. E outra coisa é a avaliação de que Tasso Gereissati, um dos homens fortes do PSDB, que andava até meio sumido e agora voltou a ter o seu nome cogitado para assumir a presidência após Temer numa eleição indireta, que a possibilidade da candidatura de Tasso Gereissati teria perdido terreno. Isso, Rogério. O primeiro ponto, a troca no Ministério da Justiça. O procurador, né, o chefe dos procuradores da Lava Jato. Que não seria para proteger Loures, na realidade, e também, mas teria algo mais, e esse algo mais seria exatamente esse controle da Polícia Federal. Vamos dizer assim, a estratégia montada pelo governo seria do Osmar Serralho assumir o Ministério da Transparência. Então, com o Osmar Serralho assumindo o Ministério da Transparência, que é um ministério importante, responsável por investigação, né, investigar gastos de dinheiro público, e também responsável pela Controladoria Geral da União. Então, essa era a estratégia do governo. Faria essa permuta, o Osmar Serralho ficaria na pasta da transparência, que também atua dentro da questão dos acordos de delações, dos acordos de leniência. Então, com essa recusa do Osmar Serralho, parece que o plano inicial da presidência fica, vamos dizer assim, inviabilizado. Mas o fato é que vários setores, tanto da Polícia Federal quanto da Procuradoria, os procuradores da Lava Jato, já se posicionaram, vamos dizer, temendo barrar a Lava Jato, temendo que com essas mudanças que estão havendo, um sufocamento lento da Lava Jato. Já tem notícias, a agência Lupa, que faz faz um apurado dos dados que os governantes revelam, mostra que de 2016 para cá, a Lava Jato já teve corte em cerca de 40%.
no orçamento específico da Lava Jato para atuação, isso desde material de consumo, como diárias, viagens. Então, os procuradores e o próprio delegado da Polícia Federal, associações de delegados da Polícia Federal, falam que desse caminho que está sendo tomado de abafar a Lava Jato aos poucos. Esse é um receio. E o próprio ministro da Justiça, o novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, já se posicionou dizendo que não é impossível a mudança do delegado da Polícia Federal, o Leandro Daiello, que haja visto desde 2011 no comando da Polícia Federal. Então, essas sinalizações são claras e essas posições do governo demonstram, pelo menos para pessoas mais próximas à Lava Jato, que existe sim um plano de abafar essa operação, tentar sufocar ao máximo essa operação. As próprias ligações de do Aécio Neves, senador afastado, com Joesley Batista, revelam isso. Revelam que nos bastidores, né, do governo, um caminho para tirar o Osmar Serralho do Ministério da Justiça e colocar alguém com um pulso mais forte, alguém que possa, vamos dizer assim, controlar a Polícia Federal e controlar a Polícia Federal, que integra o quadro do Ministério da Justiça, está subordinado ao Ministério da Justiça. Mas o concreto é o que a gente vai ver as próximas ações do governo, qual é o posicionamento do ministro da Justiça a partir de agora, o que vai acontecer. A sinalização que há é que existe sim um caminho de sufocamento da Lava Jato. O outro ponto é a questão eu me perdi agora, Rogério, o outro ponto que você colocou. Não, foram esses dois pontos exatamente, né? Esse que você colocou muito bem, essa questão do algo mais, além dessa blindagem a Rocha Loures, seria realmente controlar a Polícia Federal, ou seja, com uma mudança no Ministério da Justiça, ele traria alguém que teria algum controle sobre a Polícia Federal, apesar, né, do novo ministro dizer que não teria intenção de fazer mudanças, mas essas mudanças fatalmente aconteceriam. E Rocha Loures ficaria blindado, então, com a ida de Osmar Serralho para o Ministério da Transparência. Eis que a totalidade dos planos, né, não se efetivou. É exatamente isso. Não se efetivou. E o presidente está em São Paulo, né? Tanto o presidente Temer quanto os presidentes da Câmara do Senado. Então, ainda não houve um pronunciamento do presidente em uma posição acerca dessa notícia que surgiu agora, né? No final da manhã, sobre a não aceitação do Osmar Serralho. É mais um problema para o Planalto, é mais um problema, porque é a expectativa do que vai acontecer com o Rocha Loures, porque ele perde o foro privilegiado e aí o Fachin pode autorizar a prisão, o próprio plenário do STF pode autorizar a prisão do Rocha Loures. E aí é mais um problema para o Planalto, que vive um dia após o outro, né? É isso que fala. Ninguém sabe qual vai ser a reação de Rocha Loures se for preso. E isso, já fala ele fala que está preocupado com a esposa, que está em final de gestação. Então tudo isso soma a esse caldeirão que promete ser explosivo. E a própria base, né? Você falou do Tasso Gereissati, que lembrei, o Tasso Gereissati perdeu força, né? Mas ontem, na viagem que o Temer fez a São Paulo para participar desse fórum, ontem houve a reunião do presidente Temer com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o Moreira Franco, né, o da Casa Civil do presidente Temer, e o Tasso Gereissati. E as discussões, segundo foram reveladas, as questões das reformas. Mas, no fundo, também não tem como fugir dessa discussão que toma conta. Qual a solução nessa possível queda do presidente Temer? Então, o PSDB evita se colocar claramente nessa articulação de um novo nome após Temer por conta da necessidade de ter o PMDB para poder compor uma maioria dentro do Congresso e poder governar.
A gente sabe como funciona a nossa estrutura política, né? Precisa fazer alianças e precisa de uma maioria. Então, nesse caso, o PMDB e o PSDB são, vamos dizer assim, um é necessário o outro. Então, vamos dizer, esse pé no freio do PSDB em desembarcar do governo é justamente por conta desse pós-Temer, o que seria o pós-Temer e o que seria um governo, por exemplo, do Tasso Gereissati sem o PMDB, ou com um racha com o PMDB, né? Uma cisão mais forte, né, nessa saída antecipada do governo, Rogério. Ok, algo mais aí de Brasília, meu caro Aprígio? Está tendo a reunião agora, né, Rogério, da reforma trabalhista, mas já ficou sinalizado que a votação do relatório só na próxima terça-feira. Então, o governo, a reforma não anda, continua dentro da Comissão de Assuntos Especiais, de Assuntos Econômicos. Continua lá e até terça-feira essas discussões acerca da reforma, mas que não há previsão de votação, nem a reforma da Previdência na Câmara, nem a votação da reforma trabalhista, que precisa ainda transitar em pelo menos mais 2 comissões, Rogério. Ok, Aprígio, um grande abraço. Hein? Grande abraço, Rogério. Obrigado a você.